Acontece que Paulo e Silas, eles estavam numa situação difícil. Eles foram humilhados, eles foram açoitados, eles foram presos. E aí acontece que, naquele momento de dificuldade, de prisão, de aprisionamento, eles chegaram a experimentar a graça de Deus. Mais uma vez, Deus se manifesta gracioso com Paulo, com Silas, não só nesse momento, em outras situações da vida dele também. Mas nesse momento em especial, onde eles estavam presos, Deus, mais uma vez, derramou da sua graça, mostrou da sua graça sobre os seus servos. Acontece que os dois, claro que com a ajuda do Senhor, conseguiram transformar uma situação de dor, uma situação de lágrimas, uma situação de sofrimento, uma situação de dificuldade, uma situação de beco sem saída. Ele conseguiu transformar tudo isso em um momento de louvor. Pode parecer utópico, mas de fato foi o que aconteceu. Hoje, nesta noite, eu queria examinar todo esse cenário de Paulo e de Silas, porque pode ser que, de repente, exista alguém nos assistindo nessa noite, não sei quando é que você vai assistir, né? Se for ao vivo, é nessa noite. Pode ser que, de repente, alguém esteja trancado. Pode ser que, de repente, alguém esteja vivendo uma situação de aprisionamento. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação de muito sofrimento. Prisão não é obrigatoriamente grades, algemas, mas pode ser uma enfermidade, uma dor, um sofrimento grande. E aí eu percebo que esse estado, ou estar na prisão para esses homens de Deus, tem um significado muito forte. E eu queria compartilhar aqui pelo menos alguns pontos dessa narrativa, alguns pontos dessa história de Paulo, Silas, os outros presos, o carcereiro, a sua família e, claro, o ponto central dessa mensagem, que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer que muitos de nós, eu e você, vamos passar por momentos tenebrosos. É uma notícia ruim, triste. É um luto, é uma enfermidade que nos assola, que nos assombra. Isso é fato que vamos vivenciar em nossa vida. Mas a palavra de Deus nos garante que nós temos um verdadeiro amigo que nos sustenta, que nos ajuda até nos momentos mais difíceis. Primeiro eu quero falar que esses homens, eles estavam sofrendo a lágrima da miséria. Eles estavam numa prisão e aquele lugar simbolizava a miséria para eles. Paulo e Silas, em Filipos, que foi onde eles foram presos, eles esperavam que coisas extraordinárias acontecessem. Eles esperavam que só coisas boas acontecessem. Eles esperavam que, por serem enviados por Deus, levados e direcionados pelo Espírito Santo, eles imaginavam que só coisas boas aconteceriam, que nada daria errado no seu planejamento missionário, no seu planejamento evangelístico. Se você observar o contexto desse Atos, capítulo 16 mesmo, verso 24 e em diante, a gente vai perceber que esses homens, eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles queriam ir para um lugar, mas o próprio Espírito direcionou ele para fazerem a obra de Deus naquela localidade. Acontece que, diferente do que muitos de nós pensamos, o fato de estarmos no centro da vontade de Deus, o fato de estarmos fazendo as coisas para o nosso Deus, não nos isenta das lutas e das adversidades. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que o Senhor mandou, mas apareceram diversos problemas. Diversos problemas. Primeiro, foi acusações, ou falsas acusações. Se você ver aqui no versículo 19 e versículo 21, vai dizer assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os chefes, os donos, os que mandavam nos escravos, ficaram loucos e mandaram prender Paulo.
Só que a acusação desses caras eram injustas. Eles estavam dizendo que eles estavam agindo em um costume diferente dos deles. Na verdade, não era isso. Diz o texto que a preocupação era egoísta. A preocupação deles era que os lucros iriam se findar. A preocupação era que o dinheiro estava começando, ou pelo menos eles vislumbravam que o dinheiro pudesse acabar. Lógico, Paulo e Silas fazendo o bem para uma mulher, libertando das prisões espirituais, uma mulher endemoniada, uma mulher que dava muitos lucros, sendo possessa, ela foi liberta. E os homens, mentindo, acusaram o apóstolo Paulo. Eles apenas pregaram o evangelho. Apenas, entre aspas, né? Eles apenas falaram do amor de Deus. Paulo falou, olha, sai dela. Naquele momento, aquela mulher teve a sua vida transformada. Ela foi liberta, uma alma totalmente liberta, uma alma que vivia na tortura espiritual com os demônios, estava sendo liberta pelo nome de Jesus. Eles servindo ao Senhor, eles fazendo o bem às pessoas, surgiram inúmeros problemas. Primeiro, eu citei aqui falsas acusações. Deixa eu falar uma coisa para ti. Na nossa vida cristã, nós vamos atravessar momentos de desespero, de lutas, de oposição, de confronto, de momentos difíceis. Mas, de acordo com o que eu vejo no Evangelho, isso não é motivo para você desanimar, para você perder a fé, para você se desencorajar, muito pelo contrário. Eu percebo que ninguém consegue viver uma vida piedosa sem ser perseguido. E mesmo assim, gente, a Bíblia Sagrada vai dizer que o céu nasce para todos, justos e injustos. Após a queda, nós estamos sujeitos aos dias ruins, aos dias difíceis. O fato de estarmos fazendo o bem, o fato de estarmos na vontade de Deus, servindo a Deus, nunca vai nos isentar de lutas. O que nos garante, o que nos dá convicção, o que nos dá certeza para continuar, é que o Deus Todo-Poderoso já enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Nós servimos a Ele porque Ele é digno do nosso louvor. Primeiro, eles foram acusados injustamente, falsas acusações, mesmo servindo ao Deus eterno. Depois, logo em seguida, nos versos 22 e 23, eles são expostos, são açoitados. O que acontece? Os caras mandam prender, levam até as autoridades, tiram, rasgam as suas roupas e açoitam, mandam açoitar o Paulo e o Silas. Gente, diante do povo, as pessoas estavam ali na praça ouvindo as suas falsas acusações, ou as falsas acusações contra esses homens de Deus, aí levaram ao tribunal, mas antes, aliás, no tribunal ali, no julgamento, já açoitaram os caras. Eles foram espancados, eles foram açoitados, com varas, como diz o texto que nós lemos. Eles foram tratados como criminosos. Mas tudo que eles fizeram foi pregar o evangelho. Tudo que eles faziam era preocupado com o bem-estar espiritual dos outros. Mas as coisas cada vez mais pioravam para eles. Quanto mais o bem eles faziam, mais as coisas apareciam, mais problemas apareciam. A gente já, no contexto aqui, a gente vai ver que Paulo e Silas, como cidadãos romanos, eles não podiam ser açoitados com varas. Esse era um tipo de castigo romano, mas não para os romanos. Paulo, inclusive, mais na frente, nós não vamos chegar até lá, mas Paulo vai apresentar suas credenciais e questionar por que eles foram açoitados sendo romano. As lágrimas de miséria desses dois homens de Deus
passam ou perpassam por falsas acusações, por açoites e por humilhações. Quer ver o versículo 24, o que ele vai dizer? Humilhações, versículo 24. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Gente, a cela, a masmorra, a prisão, não era como os presídios atuais, não, tá? Primeiro que eles foram jogados na prisão. O carcereiro jogou, e é isso mesmo, é literalmente, jogou na prisão. Só que essa prisão não era uma prisão bacaninha, não era uma prisão como que já é cruel, a nossa hoje, mas lá ainda era pior. Era no meio da lama, era escuro, era cheio de dejeto humano, era um negócio cruel, humilhante. Imagina você não cometer crime algum e ser colocado em uma situação de tamanha humilhação. Ser colocado numa cela onde lama, insetos, animais, podridão, sujeira, escuridão, pelo simples fato de ser fiel. A sua fidelidade estava sendo provada, a sua obediência ao Senhor Jesus Cristo estava sendo provada. Mais uma vez eu preciso abrir aqui para falar que Deus nunca disse que seria fácil. Venha ser crente porque as coisas boas vão acontecer na sua vida, só coisa maravilhosa. Isso não é o evangelismo bíblico. Vem que vai dar tudo certinho, vai ser maravilhoso. Isso não é o evangelismo bíblico. Jesus falou para os seus discípulos, lá em João, capítulo 16, versículo 33, que não era uma possibilidade você passar por lutas. Ele falou, é uma certeza, é algo absoluto. No mundo vocês vão passar por tribulações. No mundo vocês vão passar por angústias. Claro que ele mandou uma promessa, né? Claro que ele mandou um sustento. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, ele falou, vocês vão sim passar por muitas lutas, por aflições. Então, meu irmão, minha irmã, vai haver momentos difíceis ao longo do nosso caminho. Vai haver momentos delicados demais, momentos de provações e de sofrimento. Nós não estamos isentos disso. Eu sei que essa não é a palavra que você queria ouvir, mas é Bíblia. Mas é o Filho de Deus nos orientando. Mas é o próprio Deus nos resguardando. Sabe por quê? Porque assim como Paulo e Silas, servindo a Deus com fidelidade, preso, sendo humilhado, eles receberam a esperança do próprio Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti. Se por acaso você está atravessando esse momento de humilhação, ou de luta, ou de enfermidade, ou de dificuldade, onde você não consegue visualizar saída alguma, existe esperança no lugar da miséria. Existe esperança nas lágrimas da miséria. Eles estavam ali debilitados, eles estavam ali sofridos, mas o Deus Todo-Poderoso continuava com eles. Pela fidelidade, eles foram humilhados, eles foram acusados injustamente, eles foram açoitados, eles foram presos, mas permaneceram e Deus sustentou. Deus sustentou. Porque Deus sustenta o seu filho, o seu servo. Deus sustenta. Segundo, eu quero falar sobre o lugar da experiência, ou a lágrima da experiência. Versículo 25 é um versículo chave nesse texto, na minha opinião. Diz assim, e
De repente, aliás, e perto da meia-noite, deixa eu ver na Bíblia aqui, NVI, que vai dizer assim: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantavam hinos de louvor a Deus. E os outros presos ouviam. Olha como é chave esse versículo 25. Presta atenção. Primeiro nós falamos das lágrimas da miséria. Mas existe esperança. Segundo, eu falo que eles atravessaram a lágrima da experiência. No versículo 25, perto da meia-noite, ainda sangrando, sujo dos açoites, sangue, dor, sofrimento, lágrima. Mesmo assim, eles cantavam e oravam, declaravam amor ao grande e poderoso Deus. Ali, eles tiveram uma experiência pessoal. Cada um teve a sua experiência com Deus. Estavam sofrendo, humilhados, precisando de ajuda, de encorajamento. E nessa hora de necessidade, e nessa hora de angústia, e nessa hora de sem saída, eles voltaram para a única fonte de ajuda disponível para eles. Não tinha homens mais. Não tinha justiça mais. Não tinha políticos mais. A única fonte de ajuda disponível para esses camaradas era abrir o coração em oração ao grande Deus. Eles sabiam que o melhor que eles poderiam fazer era declarar que só o Senhor é Deus. Parece que Paulo e Silas sabiam que nos momentos mais difíceis é justamente aí que eles percebem o verdadeiro amigo. Em situações difíceis. Já perceberam isso? Quando você está bem, é cheio de gente à sua volta. Quando você está mal, aí é que você percebe os verdadeiros amigos. Diz um texto que na angústia você percebe um irmão naqueles que estão à sua volta, te ajudando, colaborando, contribuindo. E Paulo e Silas perceberam em Cristo, em Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro amigo no momento mais difícil, a situação mais angustiosa. Se você encontra-se nessa situação, saiba que você tem um amigo verdadeiro que se importa com você. Aprenda a se apoiar em oração, rasga a tua veste, abre o teu coração, o Deus eterno está disposto a te ouvir. Já foi na medicina, não deu, já foi no pastor, não deu, já foi nos irmãos, não deu, já foi em A, em B e C, não tem ninguém. Existe um Deus que é por você. O Deus Todo-Poderoso. Eles tiveram experiências pessoais. Além disso, nessas lágrimas da experiência, no lugar da experiência, eles descobriram experiências profundas. Profundas. Eles oravam na sua prisão, eles oravam na sua angústia, e esse momento de debilidades foi transformado em um lugar de dar glórias ao nome do Senhor. Sabe o momento de prisão, de aprisionamento, de algemas, de dores? Pois é, esse momento de escuridão foi transformado num momento de louvor ao Deus eterno. O texto vai dizer que eles oravam e cantavam louvores, cantavam hinos a Deus. Hinos a Deus. Presos injustamente, fazendo e servindo a Deus, eles poderiam falar: Senhor, dá não, eu estou fazendo a tua obra. E olha o que é que eu ganho com isso. Eles não fizeram. Eles tiveram experiências profundas. Mesmo assim, eles declaravam:
Só o Senhor é Deus. Eu louvo a esse Deus. Eu louvo a esse Deus. Tiveram experiências profundas, poderosas, verdadeiras. Quando eu e você estamos nas prisões amargas da vida, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, seja nas debilidades físicas, profissionais, espirituais, sejam elas quais forem, nós devemos nos voltar e buscar ajuda em Deus. Porque esse mesmo Deus pode pegar aquele momento que a gente não consegue nem falar, só respira, só suspira. Esse Deus pode transformar o nosso suspiro em música agradável a Ele. Ele pode transformar as nossas provações em um motivo de testemunho para as pessoas. Ele pode transformar a nossa dor em louvor, em música suave, em música agradável. Meu desejo é que o nosso Deus nos ajude a colocar em nossos lábios a perfeita música, o perfeito louvor à meia-noite. Que Ele nos dê graça para louvá-lo quando houver a prisão, a pressão, a luta. Meu desejo é que eu tenha essa disposição de louvar a Deus, independente da dor e da situação. Que você tenha essa disposição de louvar a Deus, independente da dor e da situação. Eles tiveram experiências pessoais, experiências profundas, e também compartilharam experiências. Versículo 25 vai falar que os presos, eles ouviam. Agora, esse ouviam aí, no original, ouviam atentamente, escutavam atentamente. Não era algo de ouvir e deixar para lá, entrar no ouvido e sair pelo outro. Não, eles ouviam e meditavam, ouviam atentamente. Ora, aqueles homens haviam sido espancados severamente, com varas, jogados na prisão, e mesmo assim louvavam a Deus. Imagina a cabeça dos caras. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eles deveriam aqui estar se queixando, reclamando das dores, estar gemendo. Não, não. Eles estavam adorando, glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o nosso desafio, gente? É não esperar as coisas melhorarem para a gente adorar ao Senhor. É não esperar as coisas melhorarem para testemunhar do poder de Deus. É hoje que eu tenho que declarar Cristo Jesus, dono da minha vida, dono do meu viver. É hoje. Mas está difícil, pastor. Está doloroso, pastor. Tá pesado, pastor. É nessa hora que Deus quer usar a sua vida para testemunhar do amor dele. Testemunhar do amor dele. Quero continuar dizendo que as pessoas estão olhando para mim e para você para perceber que tipo de fé nós temos. Será que eu sou crente só da bonança? Ou nos momentos difíceis eu também consigo glorificar ao meu Deus? Os camaradas lá estavam ouvindo atentamente. Poxa vida, eles deveriam estar gemendo, mas estão adorando, glorificando, louvando. E eu? O que eu tenho feito nos momentos difíceis? Murmurado? Reclamado? Ou louvado a Deus? Adorado a Deus? Testificado, testemunhado do poder de Deus? Essa parte final do texto que nós lemos vai falar das lágrimas do milagre, do lugar onde Deus opera maravilhas.
versículos 26 ao 30, vai trazer esse fechamento do texto, transformando lágrimas em louvor. Versículo 26 vai me dizer que Deus age do jeito que ele quer. Versículo 26. Deixa eu ver aqui. De repente houve um terremoto. E esse terremoto foi tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus age do jeito dele. Deus age como ele quer. E muitas vezes nós queremos ditar como Deus deve agir, como Deus deve fazer. Nesse contexto, o terremoto foi um instrumento usado por Deus para abrir aquelas prisões e quebrantar o coração, quebrantar as algemas, quebrar aquilo que prendia um monte de gente ali. Corações endurecidos foram destruídos através daquele terremoto. Não foi só o ferrolho, não foi só o cadeado, não foi só a algema. Corações foram transformados, foram destruídos, foram esmagados pelaquele terremoto. O propósito de Deus no terremoto, muitas vezes, na minha vida, é sacudir a minha alma. Ei, preste atenção, eu quero falar contigo. Talvez o seu terremoto seja um sacudido de Deus. A sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, seja Deus te sacudindo. Pastor, mas foi além disso. Eu fui sacudido no chão, pastor. Eu fui pisoteado, pastor. Deus age da maneira que ele quer. Quando ele quer. Quem somos nós para questionar? Naquela situação, Deus precisou mandar um terremoto para o carcereiro se converter. O cara ia se matar. Paulo falou, para. Estamos todos aqui. O que eu faço para ser salvo? Olha isso. Um terremoto sendo usado para salvar vidas. Parece contraditório, mas não é, porque Deus age como ele quer. Deixa eu só dar uma reforçada aqui. Eles foram libertos na prisão. Percebe? Foram libertos ainda presos. Eles foram libertos enquanto ainda estavam nessa experiência de prisão. Então, pode ser que hoje Deus esteja libertando você da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento e do seu problema. Por mais que você ainda continue nele. Não entendi, pastor. O seu problema pode ser uma enfermidade, mas Deus pode te libertar hoje. Mesmo você continuando enfermo, mas a sua vitória já está garantida pela libertação do poder de Deus, porque ele age como ele quer, da maneira que ele quer, conforme ele quer. Além disso, o nosso alvo, ou o alvo do nosso louvor, é Deus. Você percebe que o terremoto foi que abriu ali de uma forma milagrosa, miraculosa, as portas da cadeia. Abriu o coração do carcereiro. Fez o povo ali ouvir o louvor. Mas o terremoto não é o ponto principal aqui. Não. O Paulo e Silas cantavam louvores não porque o terremoto aconteceu. Eles não louvavam para que o terremoto acontecesse. Não. Eles cantavam porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso estava cuidando deles. Aquela prisão, pouco importa. O seu propósito era fazer a vontade de Deus. Se Deus mandou eles ali, cara, amém. Paulo tinha certeza de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia disso. O alvo não é o terremoto. Pouco importa o terremoto. O terremoto foi um instrumento, mas Deus age como ele quer. O ponto principal, o alvo do nosso louvor é o Deus eterno todo-poderoso que criou todas as coisas. Além disso, eles perceberam nessa lágrima do milagre a providência de Deus. Se você olhar para esse resultado,
todo o resultado desse evento, desse cenário, dessa narrativa, desse contexto, você vai perceber Deus usando esses eventos para salvar o carcereiro e a sua família, para testemunhar às autoridades da sua cidade, daquela cidade, para encorajar os irmãos, para ensinar os irmãos que Deus era maior do que qualquer prisão, de que qualquer problema, de que qualquer sofrimento, de que qualquer luta. Lá no versículo 40 desse capítulo, o último versículo, ele fala assim, ó: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Tinham um propósito: a salvação do carcereiro e sua família, testemunhar às autoridades, e encorajar e ensinar os irmãos. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se você está vivendo um momento de prisão, de luto, de dificuldade, ei, é assim que Deus está querendo usar essa situação para transformar a sua vida, para cumprir o propósito dele em você. Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não tem nada, absolutamente nada, que Deus não saiba. Não tem nada que fuja do controle do nosso Deus. Se isso está acontecendo, existe um motivo, existe um propósito. E o propósito é o melhor para você. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Eu não sei, você não, mas Deus sabe. Deus tem o melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus conhece os nossos corações. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, eu e você devemos confiar totalmente, plenamente no Deus eterno, mesmo nos momentos delicados, e perceber que até essas feridas, que até essas dores nos fazem crescer, moldam o nosso caráter, moldam a nossa vida para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, já deu o meu tempo aqui, eu quero finalizar dizendo o seguinte: mesmo quando a porta da prisão bate atrás de você, mesmo quando você escuta as grades sendo fechadas, as algemas sendo presas, as grades dos problemas, as algemas da sua dor, o ferrolho do sofrimento, mesmo assim, eu e você temos razões para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu e você temos sempre o motivo e razão para que ele seja glorificado através dos nossos lábios. Se por acaso você está passando por uma experiência de prisão hoje, uma experiência de luto, de sofrimento, de dificuldade, hoje, se por acaso hoje você está passando por tudo isso, deixa eu te encorajar. Deixa eu levar as tuas necessidades para o nosso Senhor. Deixa a nossa comunidade juntos em fé, convictos no poder de Deus, levarmos até Ele as nossas dores, os nossos fardos, e creia que Ele pode transformar as suas lágrimas em motivos de louvor. Deus é especialista em pegar lágrimas de sofrimento e transformar em motivos de louvor. O texto vai dizer que o choro, a lágrima, as dores, pode durar uma noite, mas a alegria, mas o louvor vem pela manhã.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.